Bom, gente, nesta aula aqui nós vamos falar sobre o tráfico negreiro. O tráfico de escravos que manteve uma ligação entre a costa africana e a América Portuguesa, o Brasil, não só o Brasil, mas o continente americano inteiro, mas o Brasil acabou sendo o principal destino desses escravos. Esse tráfico, ele dura cerca de 300 anos, mais ou menos entre 1550 até mais ou menos 1850, quando no Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu, pelo menos oficialmente, o tráfico de escravos. Nesse período aí de cerca de 300 anos, estima-se que em torno de 4 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar o continente africano, sendo transportadas nas piores condições possíveis, os chamados navios negreiros, também chamados de tumbeiros flutuantes. Afinal de contas, essas pessoas morriam aos montes nessas embarcações. Bom, os escravos africanos vão começar a dominar a história do Brasil colonial, a economia, a sociedade do Brasil colonial. E este país, inclusive, manteve a escravidão oficialmente até o final do século XIX. Portanto, é um longo período histórico que até hoje traz suas marcas. Bem, é a partir da década de 1550 que começam a chegar essas pessoas escravizadas para os portos brasileiros, mas uma coisa que nós temos que chamar bastante a atenção de vocês é o seguinte: quando se fala de negros, é importante deixar claro que essas pessoas, essa categoria negro, ela passa a existir a partir do momento da escravidão. A partir do momento que essas pessoas são presas, são enviadas nos navios negreiros e atravessam o Oceano Atlântico para os portos brasileiros. Porque o que nós temos aqui na África? Nós temos diversos povos que habitam essa região de Angola, por exemplo. Angola, no período colonial, em especial o porto de Luanda, atual capital de Angola, foi fundado em 1575 e era um porto de embarque de escravos para o Brasil. Aliás, a economia de Angola, no período colonial, ela girou em torno do Brasil. Os escravos vinham de Angola, mas também vinham da costa da Guiné. Esses locais, os portugueses já mantinham feitorias, fortificações no litoral. E eles negociavam com os governantes locais, porque África, na época, é dividida em diversos reinos rivais, que entram em guerra. E os prisioneiros de guerra eram escravizados e vendidos aos portugueses. Esse negócio esse sentimento de africanidade, de ideia de que somos todos iguais, essa ideia só existiu no século XX. Nessa época aqui você tem povos rivais que brigam entre si. E que povos são esses? São inúmeros. Nessa costa da Guiné você tem os Yorubá, você tem os Alçá, você tem os Baçu. Em Angola você tem os grupos Banto, como os Ovimbundo, você tem os Quiocos, diversas nações que entram em guerra entre si e, aos olhos desses líderes africanos, eles não estão mandando um irmão da mesma cor de pele para o português branco, eles estão mandando um inimigo. Este comércio que marca a história africana, marca a história do Brasil, marca a história do Atlântico, do comércio atlântico, ele é baseado da seguinte forma: os povos africanos entram em guerras, muitas vezes as guerras eram atiçadas pelos portugueses para aumentar o número de cativos. Esses cativos eram negociados na costa e trocados ou por tabaco, que aliás era produzido na Bahia, por panos, por cavalos. Os reis africanos da costa da Guiné eram chamados de sobas. E os sobas africanos adoravam o rabo de cavalo, que na sociedade deles era um item de status social. Então os cavalos eram usados para isso. E aguardente, que é produzido em grande parte através da cana-de-açúcar do Brasil colonial. Esses produtos eram trocados por esses cativos de guerra, que eram transportados em péssimas condições rumo ao Brasil pelo Oceano Atlântico, em viagens que duravam aproximadamente 30 a 45 dias, cruzando o Atlântico até os portos brasileiros, e negociados aqui.
O que acontece? Essas pessoas eram transportadas dentro das embarcações, nos porões das embarcações, muitas vezes acorrentados. Imagine um porão de uma embarcação sem janela, sem a circulação do ar, e tendo água barrenta para beber, comida às vezes estragada. Então eram péssimas condições, doenças graçavam dentro dessas embarcações e havia um número de mortes muito grandes. Essas pessoas eram tratadas na época como mercadorias. E eu não sei se vocês se lembram disso, mas os portugueses transportavam mercadorias via Oceano Índico, Atlântico, e eles tinham o costume de encher as embarcações de mercadorias. Com os africanos que eram tratados como mercadorias, isso não foi diferente. As embarcações foram lotadas. O porto do Rio de Janeiro, que começou a se desenvolver a partir do século XVII, XVIII, ele se tornou o principal porto de desembarque de africanos da América Portuguesa a partir do século XVIII. No Rio havia um mercado a céu aberto, que era o mercado do Valongo, ou Valonguinho, que era o maior mercado de escravos desde os tempos do Império Romano. Portanto, essa questão da escravidão, o uso dessas pessoas como trabalhos forçados nas lavouras de cana-de-açúcar, depois no ouro do século XVIII, que nós vamos tratar aqui, marca indelevelmente a história do Brasil. Essas pessoas trazem também a sua cultura, sua religião, sua língua, que acabou também tendo, evidentemente, uma interferência, uma influência naquilo que viria a ser chamado de cultura brasileira, que nós vamos discutir isso ainda ao longo das nossas aulas. Aliás, é bom que você fique bastante atento a essa influência cultural africana no Brasil, porque isso é um tema bastante cobrado nas provas do Enem, tá? E nós vamos discutir isso melhor nas aulas que virão.